Crise na suinocultura. As medidas anunciadas pelo governo não agradaram os produtores. Insatisfeitos, eles realizaram um protesto em Brasília. Já no Rio Grande do Sul, muitos estão pensando em abandonar a atividade e os problemas do setor atingem o comércio das cidades. Plano Safra Gaúcho. Governo do estado anuncia a liberação de mais de 2 bilhões de reais para financiar a safra agrícola. A preocupação agora é conseguir ter acesso aos recursos. Crise também na ourizicultura gaúcha. Mesmo com o preço acima do custo de produção, os agricultores não têm dinheiro para pagar as dívidas acumuladas no passado. Eu sou Lisemara Prates e a partir de agora você confere aqui as notícias do campo e a previsão completa do tempo para seu início de semana. O governo anunciou esta semana as medidas de apoio à suinocultura. Além de oferecer condições melhores de pagamento de dívidas e opções de crédito especial, o Ministério da Agricultura está negociando para abrir mais oportunidades de comercialização dos produtos com outros países. Agroindústrias e varejo vão ter 200 milhões de reais disponíveis em linha de crédito especial com taxas de juros de 5,5% ao ano. Já a linha de crédito para retenção de matrizes por produtores independentes, prevista no Plano Agrícola e Pecuário, só será alterada se houver demanda. O valor limite previsto continua sendo de R$1.200.000 por produtor, podendo chegar a 2 milhões com prazo de pagamento mantido em até 2 anos e juros de 5,5% ao ano. As dívidas de custeio com vencimento ou já vencidas em 2012 foram prorrogadas para janeiro de 2013 e as parcelas de investimento adiadas para 1 ano após a última mensalidade. Mas essas medidas não agradaram totalmente o setor. Produtores e parlamentares saíram insatisfeitos do encontro com o ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho. A Associação Brasileira dos Criadores de Suínos e as entidades estaduais afiliadas realizaram um ato público em Brasília em defesa da suinocultura brasileira, que já soma um prejuízo de mais de 4 bilhões de reais. A suinocultura brasileira trabalha há 18 meses levando prejuízo, vendendo o quilo do suíno vivo abaixo do preço de custo. O rombo já supera os 4 bilhões de reais, segundo a Associação Brasileira dos Criadores de Suínos. Tudo por conta do excesso de produção causado pela redução nas exportações e pelo crescimento lento do consumo interno. Os suinocultores de todo o país cobraram nesta audiência pública medidas do governo. O ministro Mendes Ribeiro Filho da Agricultura anunciou algumas medidas, como a abertura de linha de crédito de 200 milhões de reais para os criadores adquirirem leitões e o adiamento do vencimento das dívidas de custeio e investimento para janeiro de 2013. Além das medidas já confirmadas, o ministro da Agricultura anunciou durante o seu discurso que está em estudo no governo a adoção de uma política de garantia de preços mínimos para a suinocultura. No entanto, ao dizer isso, foi interrompido pelos mais de 600 suinocultores aqui no evento que cobraram para hoje essa medida. Ao final do discurso, Mendes Ribeiro Filho foi vaiado e aplaudido ao mesmo tempo. O ministro reconheceu o clima de insatisfação, mas ressaltou que o governo está se esforçando para adotar as medidas possíveis para socorrer o setor. O setor realmente está numa situação muito difícil que o ministro tem conhecimento, não é de hoje. Deixei claro isso. E que temos passo essa questão. E uma por uma as reivindicações estão tomadas. Outras, pouquíssimas, precisam de instrumentos legais. Esses nós iremos providenciar. Ao final da audiência pública, tanto os criadores quanto os exportadores de suínos e parlamentares saíram insatisfeitos. Acho que o ministro ainda não nos trouxe o que nós queremos ouvir, né? Por decepção de nós todos aqui, ele não falou. Eu acredito que a gente vai ouvir do seu secretário de Política aquilo que os produtores querem ouvir hoje, que são as medidas necessárias. Em termos dos produtores, pífias, né? Acho que não atendem. E em termos de exportação, de aumentar a exportação, de conseguir destravar aquela burocracia do Ministério da Agricultura, ele não falou, né? Foram modestas dentro da expectativa que os produtores precisam ter. Eu não diria que elas são 100% suficientes, mas eu diria que elas vão melhorar bastante nesse momento e vão diminuir bastante a crise aguda porque passa o setor.
E aqui no Rio Grande do Sul, os produtores já estão pensando em abandonar a atividade. Eles se queixam que o custo de produção está acima do preço pago pelo quilo da carne. O problema afeta também o comércio das cidades do Vale do Taquari. Seu Altair faz parte da terceira geração de suinocultores na família. Ele não sabe até quando vai conseguir permanecer na atividade. Para ele, o custo de produção do suíno vivo fica em torno de R$ 2,70 o quilo. Mas o preço pago nos frigoríficos pelos animais não passa dos R$ 2. Eu acho que essa é a pior crise da história. A gente vem durante anos aí trabalhando no vermelho e eu não vejo assim uma luz no fim do túnel. Nos últimos 6 anos, 70 mil produtores abandonaram a atividade no Rio Grande do Sul. Esta é considerada a pior crise no setor. O município de Vista Alegre decretou situação de emergência. O município de Cruzeiro do Sul, também no Vale do Taquari, ainda não decretou emergência, mas já sente as consequências da crise. Sem dinheiro, os produtores deixam de consumir. Nesta loja de carros, o movimento diminuiu. Daí segurei emendando o altinho deles para não trocar, porque a coisa está cruel. Em 2011, eram mais de 500 produtores de suínos na cidade. De lá para cá, pelo menos 100 deixaram a atividade. O vice-presidente da Associação dos Criadores culpa o excesso de produção pelo baixo preço. Sem poder exportar para a Rússia e Argentina, por exemplo, aumentou a oferta no Brasil. O custo de produção também cresceu com o valor alto do farelo de soja, principal componente da ração dos porcos. O governo, de repente, adquiriu uma parte desse excedente e usar, quem sabe, numa merenda escolar, um estoque regulador de carnes para mais para frente. Seu Ilânio produz animais de genética aprimorada que servem como reprodutores. Sem ter para quem vender, pode não resistir à crise. Se não ocorrer alteração no fim do ano, acredito que ano que vem aqui não terá mais suínos. Uma das medidas que os suinocultores esperam, por exemplo, do governo federal é a inclusão da carne suína na política de preços mínimos. Quem sabe venha isso aí na próxima semana, já essa expectativa com o Ministério da Fazenda junto ao Ministério da Agricultura lá em Brasília. E nós vamos agora à previsão do tempo para amanhã. O final de semana começa com tempo firme no Rio Grande do Sul. O sábado amanhece gelado, com geadas em alguns pontos, mínima de 0 grau em Bom Jesus e em Palmeira das Missões e 2 graus em Bagé. O sol ameniza a sensação de frio à tarde. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, a máxima chega a 18 graus. Em Porto Alegre faz frio pela manhã, com mínima de 5 graus, chegando aos 16 à tarde. Domingo, o frio ganha mais intensidade e o tempo segue assim, com sol e frio, até o início da próxima semana. E a seguir, Rio Grande do Sul lança Plano Safra dos Gaúchos e anuncia a liberação de mais de R$ 2 bilhões para financiar a produção agrícola.